Andor está de volta para os seus 3 primeiros episódios da segunda temporada, essa que é para mim de longe a melhor série de Star Wars e que diz muito sobre as possibilidades, inclusive, de expandir o universo em séries live action. Porque a gente vê nomes muito famosos, né? Boba Fett, Obi-Wan, Ahsoka e por aí vai, e nenhuma dessas séries passa perto da qualidade de Andor, que se permite ser a série mais madura, digamos assim, né? Não diria adulta como muita gente, mas é uma série mais madura, inclusive esse episódio vai ter um momento ali muito específico, né? Nesse terceiro episódio, inclusive, aqui eu vou falar dos 3 primeiros, que a gente vê a Bix sendo assediada e um tenente do exército tentando estuprar ela, o que faz muito sentido dentro da lógica desse universo, desse núcleo específico, né, de pequenos poderes em lugares afastados, na ordem exterior e tudo mais que eu já comento mais pra frente, mas que mostra como essa série, ela já tem esse tom um pouco mais adulto, um pouco mais pesado em muito sentido, né, inclusive se permite matar mais personagens por conta disso e por aí vai. Mas mais do que isso, eu gosto muito de como essa série ela tem um tempo muito específico de desenvolvimento e se permite entrar meio que nos meandros do que a gente conhece de forma geral, conhece dos filmes, conhece de outras séries, mas aqui ele vai mais em alguns detalhes, digamos assim, em alguns personagens específicos e como cada um deles deve agir. Gosto dessa forma de lançamento, que vão ser basicamente 3 episódios por vez, quase como se em cada um desses 3 episódios a gente tivesse um arco específico, ou alguns arcos específicos nesses núcleos se fechando. A primeira temporada já fazia isso, mas lá os episódios eram lançados mais semanalmente, agora eles vão sair mesmo em blocos de 3 episódios. O que pra gente, como produtor de conteúdo, como crítico e por aí vai, dificulta um pouco porque a gente tem que ver os 3 episódios para fazer vídeo e aí não dá exatamente para fazer os vídeos de cada um dos episódios, mas ao mesmo tempo como narrativa eu acho interessante. Se a gente visse só o primeiro episódio, depois só o segundo episódio, depois só o terceiro episódio, não funcionaria tão bem como essa espécie de mas quase um filme fechado que eles conseguem fazer com esses 3 primeiros episódios, que eu acho bem legal, acho muito bem construído. Inclusive, dos núcleos que são construídos aqui, o do Andor, de forma geral, é o menos interessante, mas ainda assim acho que ele se conecta bem com o todo, né? Então vamos adentrar um pouco esses 3 primeiros episódios, que são divididos em basicamente 4, em alguns momentos 5 núcleos, mas a gente tem basicamente 4 núcleos, né? O núcleo ali daquele planeta da Ordem Exterior, que é explorado pelos Imperiais, onde está a Bix e o grupo que espera o Andor. A gente tem o núcleo do Andor, a gente tem o núcleo de Chandrila, onde está a Mon Mothma e onde está tendo a cerimônia do casamento da filha dela. E também a gente tem o núcleo imperial, que primeiro a gente vê o personagem do Ben Mendelsohn em Gorman ali falando sobre todo o plano que eles precisam estabelecer para pegar aqueles minerais e basicamente destruir aquele planeta, que é um planeta rico, né? Não é um planeta que simplesmente pode ser explorado dessa forma. Então ele é um planeta rico, então ele precisa de um plano mais bem executado para conseguir explorar aquele mineral que tem tudo a ver com o projeto da Estrela da Morte. E aí dentro disso a gente vai ver a Dedra, que vai abrir um novo núcleo, digamos assim, envolvendo também o Sirius e a mãe dele. Então a gente tem esses núcleos muito bem definidos, muito bem espaçados aqui, cada um vai dizer uma coisa específica e no geral eles vão se formar um conjunto que forma esses 3 primeiros episódios. A ideia da série era ser quase que uma temporada para cada um dos anos, né? E aí teve essa modificação do Dan Gilroy, do Tony Gilroy, na verdade. Dan Gilroy é o irmão dele que fez o Abutre, que pensou, na verdade, em transformar, talvez pelo custo da série, talvez por pressão da Lucasfilm, que é uma série mais cara, ao invés de serem 4 temporadas, eles vão fazer o que seria uma temporada, basicamente, em um desses núcleos. A ideia parece ser mais ou menos essa, né? Então aqui a gente vai ter quase que um núcleo, provavelmente, por ano, e a gente vai ver a série iniciando 4 anos antes da Batalha de Yavin, ou seja, 4 anos antes do episódio 4, do filme, o episódio 4, e 1 ano após o final da primeira temporada, que também já tinha uma estrutura mais ou menos, não necessariamente de anos, mas mais ou menos parecida desses núcleos de episódio. Aqui, como eu disse, o episódio do Cassian Andor é, para mim, o menos interessante, digamos assim. Tem algumas questões interessantes. A questão dele cair ali naquele planeta onde ele devia encontrar alguém que ele não consegue encontrar por causa daquele núcleo rebelde que está sem a sua líder agora e por isso eles ficam completamente perdidos, sem um poder, digamos assim, e acabam prejudicando
o Cassian e por aí vai, mas eles estão no que seria ali a lua, onde a gente vai ter de Yavin 4, que vai ser muito importante para a Aliança Rebelde, para os filmes, né, e por aí vai. Mas é basicamente isso. A gente tem a ideia desse TIE Fighter, isso é interessante de comentar, né, que os TIE Fighters aqui é meio que um modelo experimental que ele nem consegue controlar direito. E os TIE Fighters, eles são essas naves que não conseguem viajar no hiperespaço, são essas naves que dependem de uma nave maior, né, depende do Star Destroyer, elas são meio que para serem essas naves mais descartáveis, e aqui a gente vai ter um TIE Fighter que já consegue fazer mais coisas, mas que isso acaba prejudicando de alguma forma o Cassian Andor durante boa parte dos episódios, né, dos 3 episódios. Mas é basicamente um núcleo aqui que, para mim, como eu disse, é o mais fraco, que vai ser justamente a gente vendo esses personagens bem galhofões, né, esses personagens que são quase soldados ali de um núcleo rebelde. A gente vê como a Aliança Rebelde ela é bastante espaçada na maioria do tempo, né? Não tem realmente um controle muito definido, e a gente vê esses personagens sem esse poder, eles não sabendo exatamente o que fazer e acabam prejudicando o Andor. Funciona dentro da lógica total porque a gente precisa muito que o Andor chegue em um outro lugar, que ele chegue onde está a Bix e ninguém consegue se comunicar com ele. Então funciona muito dentro dessa lógica de construção mesmo, que a gente vai tendo uma urgência muito grande permeando todos os núcleos aqui dentro desses episódios, e a urgência vai fazendo com que a gente fique muito tenso, porque o Cassian não consegue sair daquele lugar específico, não consegue se comunicar com ninguém. Mas é o núcleo, para mim, mais fraco, né? É o núcleo que menos funciona, até que no final o Cassian consegue chegar ali onde a Bix está e consegue finalmente encontrar eles já numa situação muito diferente da que deveria ser se ele conseguisse fazer tudo isso mais rápido. Então é quase que uma pedra no sapato, é quase que um conflito que surge para dificultar mostrar Yavin 4 e mostrar também esses rebeldes sem uma liderança, como eles ficam completamente perdidos. Mas para mim, como eu disse, o núcleo mais fraco dos 4. Já a gente pode ir para esse núcleo onde está a Bix, nessa orla exterior, onde a gente vê muito desse lance do pequeno poder, a gente vê o funcionamento do Império, o que eu acho muito interessante, né? Fora dos planetas do núcleo, a gente tem a orla exterior, os imperiais fazendo o que eles bem entendem, né? Não vai ter nenhum senador defendendo aquele planeta e esse tipo de coisa. Então essa exploração imperial, essa exploração não só do lugar, dos recursos do lugar, que é o que o Império faz, mas também das pessoas ali que não tem muito como reagir. Então um tenente imperial, se ele quer estuprar uma mulher, ele faz isso porque não tem ninguém vendo. Se eles querem bloquear as comunicações e deixar aquelas pessoas daquele lugar sem conseguir emitir nenhum alerta para fora, eles podem fazer o que eles bem entendem. Eles não são os imperiais de uma classe mais alta, de uma importância mais alta, mas eles vão fazer essas agressões locais simplesmente porque eles podem, entre aspas, eles têm o poder para fazer isso sem nenhuma resistência. E aí, por isso, torna esse momento que a gente já vê essas violências aparecendo até que finalmente a Bix consegue revidar, digamos assim, enquanto esse núcleo é basicamente eles esperando só a chegada do Andor, eles tentando articular, então esse funcionamento, um dos funcionamentos da Aliança Rebelde, digamos assim, como a gente vê como tudo isso é espaçado, tudo isso nem sempre é muito conectado, e de alguma forma tentando sobreviver aos Imperiais até que o Cassian chega e tem esse momento mais apoteótico dos 3 episódios, quando ele consegue matar ali todos os Imperiais, mas para mim o momento mais apoteótico mesmo é quando a Bix consegue matar aquele tenente. Então acho que é um episódio que funciona muito bem, esse núcleo principalmente funciona muito bem pra gente ver esse funcionamento mais disperso da Aliança Rebelde e também pra gente ver como em planetas da Ordem Exterior, como é esse funcionamento do Império, né? A gente vai ver o funcionamento do Império num macro de maior poder, principalmente quando envolve o núcleo ali envolvendo o personagem do Ben Mendelsohn, mas a gente vê também esses pequenos poderes nessas pequenas e esses pequenos núcleos da Aliança Rebelde. E aí a gente vai para os momentos mais macro, onde eu já comentei com vocês o planeta Gorman, que eles vão tentar explorar, mas já é um planeta mais rico, então eles não podem simplesmente chegar, explorar e destruir o planeta para pegar aquele mineral que eles querem. E aí ele vai depender, mais uma vez, de uma visão da Dedra, que se sente sendo rebaixada, né? Ela sente que ela está perdendo importância, ela não entende muito bem
o que ela tá fazendo, ela achava que era muito mais importante o que ela fazia antes, buscando o espião e coisa do tipo, mas aqui ela vai ter uma importância muito grande para essa lógica que não é uma lógica muito distinta do que a gente já viu em Star Wars, né? Então de tentar fortalecer um núcleo de resistência naquele lugar, uma resistência armada, uma resistência violenta, justamente para se usar disso para conseguir manter o poder, ter o poder, dominar o lugar e conseguir explorar esse mineral em um lugar que é muito mais rico, muito mais poderoso, como eu disse, não é simplesmente um planeta da orla exterior. E aí depois a gente vê a Dedra e o Syril nessa relação bem estranha entre eles. Ela é uma personagem que eu gosto muito, né? Ela é uma vilã, mas ao mesmo tempo é uma personagem que a gente compreende ela muito bem, compreende o que ela sente, compreende ela dentro da escala, ela querendo subir, nem sempre conseguindo subir, pelo menos achando que não está subindo dentro. Ali tem até o que é o chefe dela, uma conversa entre os dois que é muito boa, para sempre esse entendimento do funcionamento do Império, o funcionamento de crescer dentro dos cargos e como ele até fala para ela, né, se você quer entregar um resultado, primeiro tenha o resultado e não simplesmente cria uma mediatização dentro desse resultado. E aí a relação dela com o Syril e a mãe do Syril, que é uma das personagens mais deliciosamente insuportáveis que eu já vi em Star Wars, né? Ela é uma personagem que cria uma angústia muito grande, que é uma personagem que é muito difícil de conviver com ela, principalmente aqui que ela tá... Eu não gosto do Syril, por exemplo, acho um personagem chato, por mais que a gente entenda ele. Eu não gosto da Dedra por ela ser uma vilã, mas na relação com a mãe do Syril, é um momento ali que acaba sendo muito delicioso, porque a gente não gosta exatamente desses personagens, mas a gente quer que eles se livrem dos abusos dessa mulher, até que a Dedra cria essa espécie de confrontação, né? Até diferenciando ela do Syril. E aí a gente vai para Chandrila, onde talvez aconteça mais coisas, mas sem aparentar que está acontecendo tantas coisas, né? Como a gente vê a Mon Mothma sempre tendo que atuar. Gosto muito da atriz que faz ela, justamente porque ela tem que manter as aparências, e o Luthen consegue fazer isso, parece de uma forma muito mais canastrona de lidar com tudo isso, por mais que a gente saiba também que ele não gosta daquele ambiente, mas a gente vê que a Mon Mothma, ela já age diferente, né? Quase como se uma lágrima quisesse escorrer de um olho enquanto ela precisa ter um sorriso no rosto do outro para expressar como se tudo tivesse tudo bem. Ela percebe que meio que tudo que ela fez, todo esse casamento arranjado, toda essa tentativa de ganhar dinheiro acaba não gerando os resultados exatamente que ela esperava. Ela acaba brigando de alguma forma com um amigo de infância, né, com o Tai, que começa também a chantagear ela e acaba conseguindo, talvez conseguiria desmascarar ela, mesmo que ele não planeje isso exatamente, já que ele fazia parte de todo o esquema, já que ele gastava todo o dinheiro dele, agora ele também está falido e ele vai buscar os mesmos recursos que ela buscou, mas em uma pessoa que não pode descobrir sobre tudo aquilo. E aí o botão de emergência é sempre o Luthen. O Luthen é aquele que faz as coisas, ele suja as mãos da forma que os outros não sujam, né? E a Mon Mothma, ela fica muito nesse lugar que ela precisa manter as aparências de um planeta rico, um planeta muito importante do núcleo, um planeta que vai ser ainda mais importante após a queda do Império, um dos planetas fundadores da República, digamos assim. Então ela tem que manter essa aparência, por mais que ela sofra essas várias agressões durante os episódios, ela tem que se manter nesse lugar, no lugar de chegar no momento ali e viver aquela experiência, entre aspas, da cerimônia. E quando tem um momento, para mim é brilhante a montagem do episódio, que enquanto os personagens ali na hora do exterior estão se matando para conseguir sobreviver, a gente vê a Mon Mothma bebendo e dançando naquela espécie de balada. Eu gosto muito quando tem essas cerimônias, essas coisas específicas de cada um dos planetas, e acho que eles exploram isso muito bem nesses episódios, mas principalmente ali o DJ, que é uma espécie de droidezinho, eu acho bem legal. Então a gente consegue ver os vários lados, as várias facetas da Aliança Rebelde, as várias facetas do Império nesses episódios e como cada um desses personagens vão ter seus papéis importantes, né? Então a gente vê ali como o Luthen articula sem precisar dizer muito, e a gente percebe apenas no olhar da Vel como o Luthen articula para matar o Tai. Ao mesmo tempo que a Mon Mothma, ela tem que ser essa liderança da Aliança Rebelde, sem poder se mostrar como essa liderança para todo mundo, só que ela não pode exatamente, ou ela não
quer, mas principalmente ela não pode sujar as mãos, e aí entra sempre o Luthen fazendo o trabalho sujo. Enquanto o Endor é uma espécie de operário importante, e os personagens que vão estar ali junto com a Bix vão ser mais operários ainda, assim como os personagens sem liderança ali em Yavin 4 vão ser mais operários ainda. Então a gente vê todas essas dinâmicas de poder nesses 3 primeiros episódios. São episódios que não podem ser uou, não podem ser um grande boom, mas a construção de todos eles, a construção de imagem, a construção de montagem, a construção de narrativa, a construção de tom, como varia entre esses muitos tons, como trabalha essas diferentes agressões para cada um desses personagens, eu acho realmente muito, muito bom. Mais um ótimo começo aqui da segunda temporada. Continua sendo a melhor série de Star Wars, Endor. Esperamos que os próximos núcleos mantenham toda essa qualidade, todo esse potencial. Você gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, o meu cineclube, o meu curso, o site para onde eu escrevo também. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo se estiver vendo pelo celular. Por hoje é isso aí. Corta.